Um bom dia a todos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra do dia de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. O objetivo desses áudios é motivá-lo a ler os capítulos correspondentes do dia do programa Reavivados por Sua Palavra, que é um programa mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje estamos em 1 Samuel 14. Eu espero que você não fique dependendo apenas do áudio, mas que você abra a sua Bíblia e leia o capítulo para o seu próprio crescimento espiritual. 1 Samuel capítulo 14. É um capítulo longo. Na verdade, essa parte da Bíblia é uma seção histórica, portanto é um capítulo que vem narrando uma história. E essas são histórias que tratam da vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Cada capítulo, na verdade, vai destacar um elemento do seu caráter. E você vai perceber que nesse capítulo a gente vai conhecendo um pouco mais quem era Saul. Primeiro, a primeira impressão que temos é que Saul era uma pessoa impetuosa. Uma pessoa que agia sem pensar. Era um líder que agia sem pensar. A gente percebe isso ao longo do capítulo. Segundo, a gente percebe que Saul ele não tinha ainda uma experiência viva com Deus. Vou dar um exemplo para você. Aqui o capítulo trata sobre a guerra de Israel e os filisteus. Os israelitas estavam escondidos nas cavernas porque no capítulo anterior eles ficaram com medo dos filisteus e se esconderam nos buracos, nas cavernas. Mas Jonatas, o filho de Saul, havia saído apenas com seu escudeiro para batalhar contra os filisteus. E aí Jonatas conseguiu, com seu escudeiro, matar inicialmente 20 filisteus. Isso Jonatas fez porque Jonatas confiava no Senhor. Aqui no versículo 6 diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Interessante essa fala de Jonatas. Vamos, avancemos, porque o Senhor é conosco. E só está eu e você. E nenhum impedimento há para o Senhor livrar, porque o Senhor pode livrar com muitos ou com poucos. Nós temos uma lição muito importante nesse versículo 6, que eu acredito que é o ponto alto aqui do capítulo, quando Jonatas fala que o Senhor ele pode livrar com muitos ou com poucos. Meu amigo, Deus, ele não faz questão de números, de quantidade. O que Deus importa é com a qualidade. Deus não faz questão de números. Na verdade, a batalha é do Senhor. A vitória é do Senhor e não nossa. O que Deus espera e o que Deus quer contar é apenas com pessoas sinceras, com coração puro e consagrado para fazer o seu trabalho. Aí Deus poderá usar poderosamente eu e você. Se nós temos o coração disposto, confiante, o coração puro diante da presença de Deus, assim como foi com Jonatas e seu escudeiro, Deus pode operar maravilhas em nosso meio. E foi o que Deus fez com Jonatas e seu escudeiro. Apenas eles dois feriram em pouco tempo de guerra, em pouco tempo de batalha, 20 homens de uma vez. E isso alvoroçou o acampamento dos filisteus. Alvoroçou de tal maneira que aqui no versículo 15 diz assim, vamos ler o verso 14, melhor dizendo. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia gera de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição de os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Você percebe que o próprio Deus estava batalhando, e Jonatas inicialmente, ele e seu escudeiro, mataram os 20 homens, e aí Deus tomou conta da guerra, estremecendo a própria terra. E é isso que vai acontecer quando eu e você confiarmos em Deus. Deus vai agir em nosso meio, ele vai fazer com que a terra trema. Versículo 23, melhor dizendo, termina assim a batalha. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. E o que acontece? Saul ele percebe o acampamento dos filisteus alvoroçado, e ele pede para que se traga a arca do Senhor com o sumo sacerdote, com o sacerdote. E ele começa a consultar ao Senhor. Senhor, vamos ou não vamos batalhar? Enquanto isso, ele vê o alvoroço dos filisteus, e olha só o que Saul ele faz. Aqui no versículo 18 e 19 diz assim. Saul disse a Aías, trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Você percebe assim um líder instável. Traze aqui a arca. Ele começou a consultar. Não, deixa a arca de lado. Você percebe um líder um tanto instável, sem saber tomar as decisões
precisas para a batalha. Outro problema também foi que nessa batalha, Saul cometeu um erro. Ele fez com que o povo fizesse um juramento, tomasse um juramento de não se alimentar enquanto não terminassem a batalha. Isso causou um grande prejuízo para o exército de Israel, porque o povo já estava cansado, faminto, e quando o povo entrou no arraial dos filisteus, despojou os filisteus e comeu carne crua com sangue. Isso era uma violação direta ao mandato do Senhor, porque Deus havia proibido, na sua palavra, de nos alimentar com sangue. E o povo pecou por causa de um juramento, um juramento errado que Saul fez com que o povo jurasse. E aí, isso incorreu até mesmo um decreto de morte para Jonatas, porque Jonatas havia tomado um favo de mel e ele não sabia desse juramento que seu pai obrigou o povo a fazer. E aí Saul falou assim: vamos matar então quem comeu alguma coisa. E aí o decreto de morte caiu sobre Jonatas. Por pouco Jonatas não morreu. Se o povo não argumentasse em livrar a Jonatas, Jonatas iria morrer. Então a gente encontra em Saul um líder um tanto instável, não sabendo tomar as decisões corretas. Isso demonstra falta de espiritualidade e falta de conhecimento de Deus. E assim termina o capítulo. Amigo, leia o capítulo e você vai perceber essas lições muito claras no capítulo. Mas eu acredito que a principal lição foi a vitória de Jonatas e seu escudeiro no nome do Senhor, porque ele confiou no Senhor. E eu quero terminar com esse verso. É o versículo 6, que para mim é o verso mais importante do capítulo. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Deus é o Deus que vence as batalhas. E para Ele, o importante não é a quantidade, e sim a qualidade. Para Ele, o importante é que pessoas estejam com o coração consagrado em suas mãos. Se você se colocar nas mãos de Deus, Ele poderá operar maravilhas para a honra e glória do seu santo nome. Porque para Ele, a questão não é muitos ou poucos. Para Ele, a questão é se você confia nele. Oremos. Infinito Deus e poderoso Pai, lhe agradecemos pela sua santa palavra. Hoje a leitura e o estudo foi de 1 Samuel capítulo 14 no programa Reavivados por Sua Palavra. Que o Espírito Santo possa internalizar a sua palavra em nosso coração. Que possamos amar a sua palavra. Que possamos crer que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus das guerras e das batalhas e das vitórias. E oramos para que nossa vida esteja hoje em suas mãos e saiamos hoje, Senhor, certos da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.